8h15, vamos falar de seleção brasileira, vamos falar de seleção. Um pouco mais cedo a gente já trouxe aqui, né, relembrou essa vitória deliciosa do Brasil sobre a seleção da Inglaterra. Hoje, às 5h30 da tarde, pelo horário de Brasília, tem Brasil e Espanha, ou Espanha e Brasil. Horário maneiro, hein? É. Horário bom pra caramba. Não, pra é quem verdade. acorda cedo, é uma delícia. Pra quem acorda cedo é uma delícia. Pra quem tá saindo, já pode inventar, sei lá, né? Não tira a hora de almoço e deixa pra fazer no final. Será que dá pra fazer isso? Não, já cola no... Pra quem sai às 5, já cola no boteco. Pra quem Já trabalha cola no perto de boteco. casa, É. chega pra ver metade do primeiro tempo ainda. O É horário ótimo legal, o horário mesmo, é ótimo. Bom, e a gente ficou devendo aqui a fala do Vini Júnior ontem, né? Entrevista coletiva. O Vinícius Júnior se emocionou. O Vini que fez aquela jogada, a jogada foi dele, né, do gol do Endrick. Ele fez aquela jogada toda espetacular, chegou na cara do gol, chutou, o goleiro rebateu, né, bateu roupa, e aí o Endrick meteu pra dentro essa bola. O Vini Júnior, ele se emocionou ao tratar do tema do racismo na Espanha. O gancho do duelo entre as equipes, como a gente disse já, né, é justamente a luta contra a discriminação racial. Uma das estrelas do futebol mundial admitiu, no entanto, que tá desgastado, viu? Eu tenho que me concentrar muito, todos os dias. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Ai, corta o coração, né? Esse momento que ele fica em silêncio, que você, ouvinte, provavelmente foi lá e aumentou o volume, será que não? É que ele se emocionou e ele para de falar, né? A voz embarga e ele para de falar. E aí eu não sei se o Dorival não estava vendo a entrevista, se ele estava alheio ao que aconteceu, né? Mas ele errou o tom, né? Porque ele foi lá e deu aquela explicação meio técnica. Se houve crime, tem que haver punição. Como assim? Mas o negócio crime, do Robinho, cara? né? Não, ele tá falando do Vinícius mesmo. Do Vinícius, tá. Se ele foi vítima de Entendi, algum crime. Sim, na Espanha isso não é um crime, no Brasil mas ele não precisa ser técnico. A briga é horas, outra, né, na verdade. A questão é outra. Que não aconteça isso, né, gente? O Dorival tava num diapasão diferente ali. Na entrevista dele. Você estava lá, Thiago Leme? Fazemos contato agora com o nosso Thiago Leme, que está na Espanha acompanhando tudo isso. Você pegou esse momento aí da entrevista do Vini? Bom dia para você, Thiago. Tudo bem, Megali? Bom dia para você, para Carla, para Sheila, todo mundo que está acompanhando a Band News FM. Estava, sim, naquela sala de entrevista coletiva ontem, no centro de treinamento do Real Madrid. Foram 40 minutos de entrevista com o Vini Júnior, Megali. 40 minutos de um clima realmente pesado, né? Quando ele começa a falar, ele chora por mais de 2 vezes durante a entrevista coletiva, inclusive emociona até alguns presentes na sala de entrevista que são mais próximos a ele. É um tema muito delicado, um tema que ele vem sofrendo há mais de 2, 3 anos aqui na Espanha, né? A Liga conta mais de 10 denúncias desde 2021 contra ele, e o que ele mais cobra nessa coletiva? Punição, né? Porque a impunidade é grande aqui, como você bem citou, o racismo não é considerado crime aqui na Espanha, como é no Brasil, como é em outros vários países. Então a gente sentiu de fato o Vinícius Júnior um pouco desgastado, esgotado, ao mesmo tempo que ele fala, né, vou ser firme, vou continuar nessa batalha contra o racismo, não vou sair de Madrid, não vou sair do Real, porque se eu fizer isso é dar vitória aos racistas, mas por vários momentos você vê ele meio, você sente ele meio fragilizado, né, desgastado, falando que se não fosse por outras pessoas, ele não sabe se teria essa força para continuar jogando, por continuar lutando. Enfim, foi realmente um clima triste, pesado, eu diria, naquela sala de coletiva, Megali. E tudo que eu queria naquela hora, quando eu vi essa cena, era dar um abraço no Vini Júnior, sabe? Porque acho que só ele consegue sentir a dor do que ele está sentindo. Quando ele fala, eu só quero jogar futebol, é só isso. Eu só quero jogar futebol. E parece que dele é retirado esse direito pela cor da pele. Olha que grave. E que força tremenda tem o Vini Júnior para seguir em frente, para seguir lutando, para seguir erguendo o braço a cada gol, a cada lance mesmo, diante de tanto xingamento. Ele chora, gente. Olha o que... É impressionante que haja tantas denúncias, e sim, de fato, do ponto de vista legal, a Espanha não considera um crime e tal, mas é essa discussão. É essa discussão que
todos os povos precisam ter. Ele chora porque ele só quer jogar futebol e é impedido muitas vezes psicologicamente, porque tem alguém xingando na arquibancada. E a Espanha não precisa mudar suas leis, não. Talvez fosse uma ideia, mas se houver uma atitude firme dos cartolas e dos jogadores, a gente não vai jogar nesse ambiente. Isso, uma punição das entidades de futebol. Pronto, não algo vai mudar a lei nesse administrativo. Isso, pronto. A questão não é aqui a Punição lei. esportiva, né? Isso. Porque nem punição esportiva teve basicamente nenhum. Nada foi acontece. Suspenso, perdeu pontos, absolutamente nada. Ô, Thiago, e a questão do racismo vai meio que dar o tom, vai ser o fio condutor desse jogo? Esse é aquele famoso jogo contra o racismo, né, que foi programado para as duas seleções? É isso, Megali. Tem uma campanha, né, antirracista promovida pela CBF em conjunto com a Federação Espanhola. Então, o nome da campanha é Uma Só Pele, Uma Só Identidade. Ontem, durante essa entrevista do Vinícius Júnior, a gente vê ali uma identidade visual toda em branco e preto, né? Atrás dele um banner ali, um backdrop todo em branco e preto, com esse slogan Uma Só Pele, Uma Só Identidade. Os jogadores hoje vão entrar em campo com um casaco, com uma jaqueta toda preta também, com todo esse slogan. Ontem, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Nico Williams e o Lamine Yamal, os jogadores da Espanha e do Brasil, foram no Santiago Bernabéu juntos, fizeram uma foto. Então tem toda essa campanha, mensagens que vão ser divulgadas no estádio Santiago Bernabéu durante a partida, numa tentativa aí. Eu acho que assim, Megali, só a coletiva do Vinícius ontem, de ter 40 minutos, tá presente brasileiros, mas claro, muitos jornalistas espanhóis também, já fez esse caso, esse assunto, né, do racismo ser bastante repercutido aqui na Espanha, até mais do que o normal. Porque normalmente, né, no dia a dia, que isso é pouco repercutido. Então, ter esse jogo com essa ação, pelo menos faz aqui os espanhóis falarem um pouco mais disso, e é o que o Vinícius Júnior falou ontem durante a coletiva, né? Se eu, com 23 anos, que sou negro, estou estudando, estou aprendendo sobre o assunto, né, para me tornar uma bandeira, para ajudar outras pessoas que não têm voz como eu, outros negros que sofrem preconceito como eu, mas não têm voz, por que vocês, jornalistas espanhóis, vocês espanhóis que não têm esse conhecimento, não estudam também para entender o que é o racismo, para entender o que nós negros, né, frase do Vinícius, sofremos e vocês brancos não sofrem? Então acho que é uma ação que espero que tenha efeito, né? Porque até agora pouco foi feito nesse sentido. E veja, quando a gente falou aqui do Dorival, não é que ele não falou sobre o assunto, ele falou, ele lamentou o racismo nos estádios, só que ele foi pro lado da justiça. Uhum. Ele meio que tirou o bicho do colo dele, tirou o negócio dos ombros dele, a responsabilidade dos ombros dele. Quer ouvir? Quero. Bota Vamos aí. lá. Tratado pela justiça, ele tem que ser punido em todos os sentidos, em todos os aspectos, doa quem doer, estejamos aonde estivermos, aconteceu, precisa ser averiguado e punido. Senão, essa situação ela vai perdurar durante tempos e tempos, criando uma animosidade ainda maior. Isso, a gente perdeu o comecinho é bem importante. O que ele disse foi, sinto muito por isso. Se houve um crime e constatado pela justiça, tem que ser punido. Não, crime não houve, Dorival, isso aí eu posso falar, não houve. A Espanha não tem a previsão desse tipo de crime como existe aqui no Brasil. Então, se você for por esse caminho, não vai acontecer nada. Nada. Se você não colocar um pouco de responsabilidade nos cartolas, em você mesmo, né, nos técnicos, nos jogadores, a gente não vai ver nenhuma mudança acontecendo. Se depender da justiça, a polícia está de mãos amarradas. A justiça também. Esse crime não existe. Tá? Então ele foi para um lado esquisito ali. Meio que colocando que a responsabilidade é da justiça, e se a justiça não pode fazer nada, portanto, segue o jogo. Meio que um porta-voz da CBF, né? A gente estava cobrando, assim, uma fala um pouco mais incisiva, né? Posicionamentos mais duros com relação a Daniel Alves, Robinho e também, né, os casos de racismo. Então a impressão que dá é que ele tá ali com um pé em cada canoa, né, Thiago? Ô, Carla, ele até cita, né, fala que é uma covardia muito grande o que acontece com o Vinícius, é um absurdo. Eu acho que o Dorival escorrega um pouco nas palavras, ele não é tão bom de oratória e fica nessa de querer não ficar mal com um lado, com o outro. A gente falou disso semana passada, né, quando ele comenta os casos do estupro do Robinho e do Daniel Alves. Ali eu acho que ele errou feio, errou maior, teve uma escorregada maior. Ontem ele até tentou fazer um discurso, mas quando ele usa esse si, ele erra, sabe? Eu acho que não foi assim na maldade. Ontem o Dorival
Acho que faltou uma oratória melhor, porque os caras, como representantes, né, ele como representante máximo da Comissão Técnica do Brasil, tem que se posicionar de uma maneira firme, porque certamente a repercussão é grande, né? Thiago, rapidamente, alguma mudança? A gente não falou de futebol ainda, né? Alguma mudança na seleção em relação ao time que venceu a Inglaterra? A princípio não, Megali. O Dorival mais uma vez fez treinos fechados, eu não aguento mais ver aquecimento só da seleção brasileira em uma semana. Tudo que eu vejo aqui naqueles 15 minutos iniciais é o aquecimento. Fez mistério, mas a princípio mantém o time titular que jogou lá na Inglaterra, ganhou por 1-0. A única coisa que o Dorival adiantou, porque ele foi questionado especificamente, foi sobre o Endrick. Muita gente esperava o Endrick titular aqui na futura casa dele no Real Madrid. O Dorival falou não, Endrick vai jogar muitos minutos, mas começa no banco de reservas. Então ele deve manter o mesmo time. Se fizer mudanças, vai ser por desgaste físico, talvez na defesa, talvez o Richarlison no ataque. Maravilha. 5h30 da tarde, horário bacaninha. Todas as informações aqui na Band News FM. Boa cobertura, Thiago. Bom trabalho para você. Até. Valeu. Grande abraço para todos vocês. Valeu.